Olá! Adivinha o que a professora tá fazendo online? Eu tô de olho verde. Eu botei um filtro pra dar uma melhorada na cara. Eu não tô conseguindo trocar pro olho preto. Gente, olha só, eu não poderia deixar de vir aqui pra conversar com vocês, mas como é que eu faço pra botar meu olho preto aí? Eu não acredito. Ai, olha só, eu vou ficar assim mesmo, tá? Que eu não tô arrumada. Na verdade, eu já tô pronta. Eu vou ao circo. Adivinha, a professora vai ao circo. Mas antes de ir ao circo, o que eu estava fazendo? Ô, Poliana, eu estou arrasando porque eu não tô conseguindo botar olho preto nesse filtro que eu escolhi. Olha só o que eu estava fazendo antes de levar o Telzinho ao circo. Nós vamos em família. Estava estudando o tema de redação de vocês. Verdade, Jéssica. Esse ano pediram intervenção. E você tá lembrada? Você estava na última aula, não estava, Jéssica? Eu disse para vocês na última aula assim, gente, o que vocês vão fazer? Eu ainda falei assim, ó, pessoal, no meio da live eu falei assim, ó, não deixe de verificar o seu material de conclusão. Você não pode deixar de ver, de assistir a sua aula de intervenção e de conclusão resumitiva. Não foi isso. Se a gente não intervir, zera a redação? Não zera a redação, não, de forma alguma. Mas você vai ser apenado porque você falhou num dos comandos dados pela banca, tá? Eu achei esse tema de redação bem cri-cri. Sabe por quê? Tem muita gente que nunca ouviu falar de gênero neutro na linguagem. Num primeiro momento, sabe o que chegou para mim? De que era gênero neutro e só. Eu falei assim, mas gente, eu e Vinícius conversando pelo WhatsApp, né, o coach visurado. Mas gente, numa banca militar, falar sobre gênero neutro, mas nem a nomenclatura é adequada, porque veja, quando você fala de homossexualidade e afins, né, existem siglas LGBTIA+, LGBTQIA+, eu acho que é QIA+. Então eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada com esse tema. Aí depois eu recebi o tema por completo. Não tem nada a ver com homossexualidade, nada a ver. É sobre linguagem neutra. E ainda assim, eu sei que tem muita gente que nunca ouviu falar em linguagem neutra, né? Talvez a partir de hoje, nas redes sociais, você comece a prestar melhor. Ah, ainda tem o P, LGBTQIAP+, eu pulei o P. E sinceramente não sei o que significam essas letras, tá? Falta de informação minha, professora sem cultura, né? Mas esse tema de redação aqui, linguagem neutra, a partir de hoje você vai começar a enxergar melhor nas suas redes sociais que existem muitas, mas muitas publicações em que o gênero da palavra é omitido e na publicação há a troca da vogal que define o gênero de feminino ou masculino pela letra X, sabe? Linguagem neutra tem relação com a identificação de gêneros, tem a ver com a identificação de gêneros. É óbvio que você poderia citar isso como um desdobramento, né? Até na tua introdução, de repente, falar o que tem a ver essa linguagem neutra, né? E se você defende um ponto a favor, por exemplo, você pode citar a respeito disso. É uma questão de inclusão de gêneros, né? Mas existe a possibilidade também de você falar a respeito da necessidade atual do rompimento com a cultura patriarcalista. O que é a cultura patriarcalista? É aquela cultura em que a figura do homem é privilegiada. Quando a gente aprende concordância nominal, confere, você estudou para a prova da FAB, né? Quando a gente aprende concordância nominal, a gente sabe, por exemplo, e quando eu dava aula de português eu sempre fazia essa piada, sabe?
Alguém tá perguntando, prof, eu dissertei contra, tá errado? Eu só achei, quer dizer, só, a maioria que eu achei foram pontos contra, tá? Daqui a pouco a professora vai falar isso. Eu tô falando dos 2 pontos a favor que eu achei, né? Porque é uma linguagem que inclui as minorias em relação à identificação de gênero e que rompe com a cultura do patriarcalismo. Quando a professora tá dando aula de língua portuguesa, e faz tempo que eu não faço esse tipo de piada, porque ultimamente é praticamente só redação, eu digo para o aluno assim, quando você vai fazer a concordância de um termo, né, você pode falar de você tem inúmeros alunos na sala, tudo mulher, só tem mulher, quer dizer, não, tem um homem, quer dizer, uma sala cheia de meninas, um rapaz. Quando você vai falar, se referir a essa turma, você fala assim, meninos, não é assim que se fala? Meninos, porque quando você utiliza a palavra na forma masculina, você fala de meninas e meninos. Agora, se você fala só meninas, por exemplo, você exclui do papo um único homem da sala de aula. Mais ou menos isso. Sim, a live da professora vai ficar gravada, tá? Eu não tô conseguindo fazer a leitura de tudo que vocês estão escrevendo aqui para mim. Então, a professora vai fazer o seguinte, eu vou trazer os meus apontamentos acerca desse tema, e depois eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Porque talvez muitas coisas que vocês estejam me perguntando, a professora já vai falar naturalmente durante a live, tá? Então, olha, na live de quarta-feira, se você estava presente ou se você assistiu depois, eu dei uma dica muito preciosa. Aliás, foram 2. A primeira foi, reveja o teu material de conclusão, tá? E aí, quem reviu o material de conclusão, escutou a minha dica, se deu bem. Porque dessa vez a Fábio pediu uma proposta de intervenção, que não é o padrão dela, como banca, da Fadecite, né? A outra dica que eu dei foi o seguinte... calma, gente, eu tenho que lembrar. Vocês estão escutando barulho de neném? Eu tô na casa da minha sogra, tá? Meu filho tá brincando com o primo dele. Meu filho tem 2 anos e o primo dele tem 3. Então, daqui a pouco vocês vão escutar um gritinho, tá? Uma dica que eu dei era a respeito da conclusão e a outra eu vou me lembrar daqui a pouco. Não me lembro de jeito nenhum, daqui a pouco vem a tona. Ah, lembrei! Quando você estiver pensando no tema da sua redação, estiver buscando argumentos para dispor nos parágrafos, né, no parágrafo de desenvolvimento 1 ou no parágrafo de desenvolvimento 2, qual foi a dica que a professora deu? Se você tiver com muita dificuldade de encontrar argumentos a favor, significa que é muito mais fácil de você dissertar contra. Você sempre vai ter uma tendência de achar mais argumentos a favor ou mais argumentos contra. Sim ou não, afirmativo, negativo. Você sempre vai ter uma tendência a ter argumentos bem mais para um lado do que para outro, né? É o caso desse tema aqui, para mim, especificamente. Quando eu comecei a pensar em lados positivos, né? Qual é o lado positivo? Dizer que sim, a linguagem neutra é uma consequência da própria evolução linguística. Eu não consegui achar pontos positivos que fossem suficientes e que eu gostasse, que eu curtisse desenvolver, que eu acho que eu penso assim, eu me sairia bem, sabe? Então, veja, quando eu comecei a pensar acerca do modismo, aí veio 1, 2, 3, vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6 justificativas para o meu ponto de vista. E aí foi só alegria, porque eu poderia me esbaldar aqui nesses 6 pontos de vista dizendo a respeito de modismo. A gente tem no primeiro texto motivador uma antropóloga defendendo o seguinte, olha, o próprio processo de evolução da língua funciona dessa maneira e a gente não tem como impedir um processo de evolução da língua, né? É o primeiro texto. Os outros textos, se não me engano, o texto 2 e o texto 3, sim, falam contra, né? Dizem que se trata, na verdade, de modismo, né? O último texto, inclusive, o cara era muito enfático, eu tô falando cara porque eu não sei se foi uma mulher que escreveu, tá? Eu tô com meu celular e a minha cola, os textos motivadores não estão abertos, sabe? Mas, olha só,
Se você pensa nos textos motivadores como um fio condutor para você escolher um lado contra e um a favor, eu acho bem interessante, mas na verdade é que não existe um lado A e lado B, o lado correto e o lado errado. As duas abordagens estão corretas. Tanto se você disser que a linguagem neutra é uma consequência da mutabilidade e da dinamicidade, quanto se você disser que é um simples modismo. Agora eu vou te dizer o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista, eu quero que vocês considerem isso, que ele é um ponto de vista de um professor de português. É diferente, não tem como eu não ter não tem como eu ter uma argumentação neutra nesse sentido, porque vocês sabem que rola muito tempo de estudo aqui, né? Só o tempo de graduação foram 9 anos ininterruptos. Eu não tenho como dar o meu parecer acerca desse tema com a Camila só dissertadora. Não, quem dissertou foi a Camila professora, vamos dizer assim. Mas não existe o correto e o errado. Existe a maneira como você fundamenta esse teu ponto de vista. Veja bem, do mesmo modo que a tua banca pediu para que você trouxesse um processo para você trouxesse uma conclusão interventiva, ela pediu que você adotasse um posicionamento. Adotar um posicionamento não é ficar em cima do muro. Seja contra ou seja a favor. Quando ela te dá esse comando é porque você tem que ficar de um lado ou de outro e sustentar essa marra até o final, viu? Então vamos lá. Dentro da minha perspectiva, eu acho que essa linguagem neutra, ela na verdade ela é um modismo, é uma coisa passageira, temporária. Por quê? Meu primeiro argumento, né? Minha primeira possibilidade de argumento, porque não representa uma mudança linguística de proporções expressivas. Para a gente ter um fenômeno de mutabilidade ou dinamicidade da língua, eu tô olhando para o título do texto, é isso mesmo, né? Mutabilidade e dinamicidade da língua. Para a gente ter esses dois fenômenos que são sinônimos, que a tua banca gosta de trazer palavras sinônimas e eu te dei essa dica, ela traz palavras sinônimas que representam a mesma coisa só para te enrolar, tá? Então, para que uma mudança como essa represente não um modismo, mas uma evolução linguística, mutabilidade ou dinamicidade, a gente deve ter uma mudança de proporções expressivas em relação ao número de falantes que adota essa prática. Entende? Só que um dos textos motivadores já deixa bem claro para a gente o seguinte: olha, a gente tem uma parcela irrisória da população que se preocupa com esse tipo de discussão, quando na verdade a maioria desconhece ou até mesmo ignora esse tipo de discussão. Então, como eu tenho uma mutação numa língua, num idioma, que não é só a língua portuguesa no Brasil, é uma língua adotada por países lusófonos. Como eu posso dizer que o gênero neutro, a linguagem neutra da linguagem, a utilização neutra da linguagem é uma mudança da língua, já que é algo que acontece numa pequena parcela da população brasileira. A gente precisa considerar que que o idioma, a língua portuguesa é falado por vários países e não apenas o Brasil. Então, para que isso signifique uma mudança expressiva, a gente deveria ter mais falantes, né, adotando esse tipo de prática e de posturas. Vai ficar salva, ó, se precisar sair, tudo bem, vai curtir seu domingo, de boa, já fez uma prova, vai tomar uma dipirona para passar a dor de cabeça, tá bom? Não tem problema, mesmo que tenha 8 pessoas aqui online, a professora vai deixar salva, tudo bem, não tem problema, tá? Então, olha só, que tipo de repertório eu, Camila, falaria a respeito eu utilizaria nesse tipo de argumento aqui, falando no número de falantes. Eu falaria de estrangeirismos, vocês estudam isso em língua portuguesa. São fenômenos linguísticos que vocês estudam para a prova da FAB. Estrangeirismo, empréstimo linguístico, palavras, por exemplo, estrangeirismos.
palavras que foram adotadas no vocabulário da língua portuguesa e a gente adaptou, vamos dizer assim, como, por exemplo, menu. A gente fala menu, mas não é uma palavra brasileira, né? A gente sabe disso. Então, por que ele foi adotado e é uma palavra, por exemplo, considerada dentro dessa perspectiva de mutabilidade e dinamicidade? Porque foi adotado pela população brasileira. Eu poderia falar, por exemplo, de empréstimos linguísticos, como internet, com a palavra internet. Então, para haver alguma modificação na língua em si, tem que ser muito mais do que um fenômeno linguístico passageiro. Ele precisa perdurar e ele precisa ser aceito por boa parte da população. Alguém falou assim, valeu, prof, tudo bem, de nada. Citei neologismos. Excelente, a professora vai falar neologismos, eu acho que no último argumento que eu propus para utilizar aqui. E na hora que eu me posicionei a respeito do modismo, nossa, foi pipocando coisa, assim. Então, neologismo, vocês também estudaram para a prova da FAB. Percebam que é um repertório sociocultural, todos que eu vou usar aqui, na verdade, alguns são do meu próprio conhecimento de mundo, em termos de professora de língua portuguesa, mas vocês não ficariam à mercê de um repertório sociocultural se vocês se lembrassem que o repertório sociocultural é muito mais do que uma citação, né? É aquilo que você tem como conhecimento de mundo, você utilizou isso para a sua prova de português, você estudou neologismo, a formação, o processo de formação de palavras, gente, estrangeirismo, empréstimo linguístico, aglutinação, neologismos. Você estudou, você teria gabarito para colocar isso na tua prova, sabe? Então, um neologismo, por exemplo, um empréstimo linguístico, ele só é consagrado na língua portuguesa, como um todo, para todos os países lusófonos, quando há uma aceitação da população em geral, tá? Bom, argumento de número 2. Eu me posicionei acerca do modismo. Por quê? Porque ele não representa o modismo, aliás, essa linguagem neutra não representa uma evolução natural que é influenciada da cultura, uma evolução linguística natural da própria cultura. E aí eu falei de neologismos aqui também. Alguém falou, citei neologismo, bora estudar. Citei o neologismo. Eu citei aqui e citei mais lá atrás. E eu falei de exemplos de palavras como pagofunk. Fala pra mim, você tem algum exemplo nesse sentido? Palavras formadas por aglutinação. Pagofunk, eletrobrega. Na música, para definir esses gêneros musicais, a gente vê muito isso, né? Pagofunk e eletrobrega, veio isso à minha cabeça. E eu me lembro dessa aula na minha universidade, na minha primeira universidade, que foi a universidade que eu cursei prova de vestibular, né, a UFRJ. Eu me lembro da professora escrevendo no quadro pagofunk. E veio esse tal desse pagofunk aqui na minha cabeça como um exemplo. Veja, quando é um processo natural que é influenciado pela própria cultura, automaticamente a gente tem a adoção de um número muito grande de falantes, sabe? Isso quando é um processo natural, que não é o caso nem de longe dessa linguagem neutra, porque é um movimento linguístico, de mudança linguística, promovido por uma pequena parcela da sociedade. E uma pequena parcela pouco influente, porque a gente sabe que influência é tudo. Né? Influência é tudo, mas não existe um interesse, por exemplo, de uma Academia Brasileira de Letras de fazer uma mudança em algo que já está consagrado em países lusófonos. Então, veja, os neologismos poderiam ser utilizados também como exemplo. Agora, eu considero como modismo porque não é uma mudança natural. Então, consequentemente, por consequência dessa mudança que não é natural, como um neologismo, por exemplo, a gente tem a pouca aceitação ou adesão da própria população. É como se esse argumento 2, dessa evolução que não é natural, ela fosse uma consequência da pouca aceitação da população. Eu poderia utilizar esse argumento em consequência do primeiro, que eu acabei de usar. Se não é uma evolução natural, eu não tenho uma proporção expressiva de falantes na língua que adotem esse novo sistema linguístico, tá? 3.
Terceiro ponto que eu poderia colocar para vocês acerca desse tema aqui, ó. Na minha concepção, a linguagem neutra representa um modismo, porque ela pode ser, muitas vezes, um entrave para instituições de ensino, o que a impede de se tornar uma evolução da língua. Entenda, eu considero a linguagem neutra um modismo, porque muitas vezes ela pode representar um entrave para instituições de ensino. Tá? Por que um entrave para instituições de ensino? Sendo um entrave para instituições de ensino, automaticamente não é algo cristalizado ou consolidado na própria língua. Tá? Porque a instituição de ensino, como vai fazer, por exemplo, para tornar esse material um material de livros didáticos, se não há, em primeiro lugar, uma aceitação de uma Academia Brasileira de Letras? Entende? Então, é modismo. Se isso não representa a evolução da língua, por causa das instituições de ensino, porque lá atrapalhariam até o processo de alfabetização, inclusive, né? Como você vai colocar na cabeça de uma criança esse tipo de concepção? A criança consegue alcançar esse tipo de categorização. Direito, esquerdo, maior, menor, homem, mulher. Agora, você colocar para ela que em alguns casos utiliza-se o gênero neutro num processo de alfabetização, é uma missão. E outra coisa, reverter algo que já vem desde o processo de formação da língua portuguesa, sabe? Então, a partir do momento que isso representa um entrave para as instituições de ensino, para os estudantes, para os falantes de língua portuguesa, a gente não pode considerar como uma mudança, como um processo de mutabilidade, como dinamicidade da própria língua, porque não vai ser uma mudança porque é uma mudança que muito provavelmente não será implementada. É pura e simplesmente uma questão de tempo. Aí, olha só o repertório sociocultural que eu poderia utilizar aqui. Eu diria, por exemplo, eu daria como exemplo o VOLPE, que é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Na última aula que eu dei para os meus alunos, não foi na live aqui não, tá? Na última live que eu dei para os meus alunos, que foi sobre interpretação dos textos motivadores. Foi uma aula bônus, na verdade, só que para os alunos do Estratagema. Eu fiz exatamente essa abordagem. Olha só, se você tem dúvidas de uma palavra na língua portuguesa, como ela se escreve, procure no VOLPE. Ele tem até aplicativo, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Esse tipo de mudança na língua portuguesa, para se tornar uma mudança, não apenas um modismo, ele tem que ser consagrado a partir de uma previsão normativa. O que é uma previsão normativa? Você não utiliza a norma padrão, que é aquela da gramática, que é aquela prevista pela Academia Brasileira de Letras, sabe? Então, poxa vida, a quem esse professor que está em sala de aula vai recorrer? A que tipo de material oficial esse professor que está em sala de aula vai recorrer para ensinar de que a linguagem neutra está em processo e que vamos adotar isso, que futuramente será uma realidade? Baseado em quê? Se a gente não tem uma previsão normativa da própria Academia Brasileira de Letras e mais, das academias brasileiras de países lusófonos, tá? A exemplo de Portugal, eu poderia citar. Agora, número 4. Deixa eu deixar minha cola número 1 aqui do lado, porque o meu tema tá bem escrito aqui, eu não posso perder de vista, porque ele é gigante. Por que eu me posicionei como um modismo? Porque esse modismo, a linguagem neutra do modismo, pode promover entraves até diplomáticos. Por que entraves diplomáticos? Eu já falei algumas 3 vezes aqui que a gente fala, na verdade, de uma língua portuguesa que não é língua portuguesa brasileira. Confere. A gente fala de uma língua portuguesa que é brasileira, é portuguesa e de tantos outros países que a professora não vai lembrar aqui de cabeça, mas sei lá, 9 países, 12 países que falam língua portuguesa, não é pouca coisa não. Então a gente pode sim ter questões diplomáticas, porque como pode o Brasil incorporar um novo tipo de estrutura linguística num processo de formação de palavras, por exemplo, e não consultar as outras academias
de letras dos países lusófonos. Então, isso geraria, né, uma modificação. Se fosse considerado uma dinamicidade da língua, seria um processo que ocasionaria uma animosidade diplomática entre esses países. Entende? Então teríamos, na verdade, um problema muito mais do que pedagógico, porque traria inconveniências e entraves para o processo de ensino português. Não é só isso. Traria implicações para os falantes, né? Que teriam que se readaptar a esse novo modo de escrita. Não é só isso. A gente fala de língua. Uma língua que é falada por vários países, ela precisa de um acordo ortográfico. Eu acho até que eu citaria o ano. Esse seria o meu repertório sociocultural, né? Por que poderia ocasionar uma questão diplomática muito séria? Porque tudo que é decidido em termos de língua portuguesa é convencionado em acordo. E é por isso que você teve que estudar a inutilização do trema. É por isso que você teve que estudar como utilizar hífen, porque a gente não teve o hífen totalmente esquecido na língua portuguesa, entende? Porque tudo isso foi convencionado entre as nações lusófonas dentro do último acordo ortográfico da língua portuguesa, que data de 2009. Agora eu não sei se é 2009 ou 2013. Eu acho que é 2009 e a gente tinha até 2013 para começar a implementar isso nas escolas. Eu bem arriscaria na minha prova, 2009. Se alguém puder confirmar isso para mim, o ano. Mas só de citar o novo acordo ortográfico, o mais recente acordo ortográfico entre os países lusófonos, isso já se configura como uma informação externa e já é repertório sociocultural, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Esse olho verde está me incomodando profundamente. Eu não vou parar minha live para tentar mudar isso de novo, que eu não consegui. Calma aí, gente. Poxa, não sei mudar. Alguém falou assim, acho que foi 2012. Não sei se foi 2012, porque a gente teve um tempo, o acordo foi lançado num determinado ano e a gente teve mais alguns para frente, né? Para começar a implementar o ensino nas escolas. Agora, eu não tenho essa data de cabeça. Então, seria melhor não chutar 2009, né? Agora, eu também me posicionei sobre a linguagem neutra como modismo, 2009 mesmo, então tá certo, beleza, muitíssimo obrigada, Nicole. Eu diria que é modismo porque a linguagem neutra é uma mudança que difere das demais. Quais são as demais? Acho que vem com o processo natural da língua, né? Que é essa primeira, que representa a dinamicidade da língua. Ela é diferente quando a gente fala de linguagem neutra, porque ela não facilita o processo de comunicação entre os falantes. Ela não facilita o processo de ensino-aprendizagem, né? Ela vem para complicar. E outra coisa, uma informação muito interessante que eu retirei do próprio texto motivador, retirei para escrever e me inspirar, tá? Eu não colocaria isso na minha prova, não. Mas é que dentro daquele quadrinho cinza, estava escrito assim, de que o X não é pronunciável. Como você vai pronunciar o X na palavra ele? Como você pronuncia uma consoante mais uma consoante, um L e um X em seguida? Então, os processos que representam dinamicidade e mutabilidade da língua portuguesa, eles tendem a facilitar o processo de comunicação e não dificultar. Quer um exemplo? Também me lembro disso da época de universidade, só Deus sabe qual das três. Me lembro da época de universidade isso. Quando você está aprendendo o processo de formação de palavras, eu acho que vocês devem ter isso no material da FAV. A gente estuda sobre a economia linguística e como as palavras de fato vão sendo modificadas pelos próprios falantes da língua, né? Eu me lembrei do exemplo da palavra você. Fala pra mim. Hoje, nem você a gente se dá o trabalho de falar. A gente fala cê. Amiga, você vai não sei aonde, né? Assim. Fulana, você vai não sei aonde, você vai na festa, você vai ao circo comigo com o Telzinho hoje.
A gente nem se dá o trabalho, gente. Fala você, fala pra mim. Olha só como houve esse processo de mutação para facilitar. A gente tinha voz me ser, voz sum ser, você, não, você, em Minas fala você, acho que é Minas, né? Você, C aqui no Rio e VC, se você fala do internetês. A gente na internet, a gente coloca só VC. Fala pra mim. Inesperado, Marcos. Muito, muito inesperado. Mas eu achei o tema bom. É um tema que separa os fracos dos fortes. Fala pra mim. Na hora de ter batido um desespero, né? A pessoa assim, pensa assim, tem 1h20 pra fazer uma dissertação, de repente vem um tema desse, já entra logo em desespero. Eu sei, um tema muito fora da curva, né? É um tema bom, eu acho. Tá? Eu acho que é um tema bom. Mas entendem como esse processo é modismo. Porque os modismos, eles não têm essa preocupação, por não serem naturais, não tem essa preocupação com facilitar o processo da comunicação como os outros. Eu não posso considerar esse processo, na minha perspectiva, tá? Não tô dizendo que tá errado e que tá certo, não. Você poderia se posicionar a respeito da mutabilidade ou do modismo, tá? Mas na minha concepção, é muito diferente uma mudança linguística que promove mudanças que facilitam a vida, que aí sim eu posso dizer de uma evolução natural, para um modismo. O modismo, ele objetiva atender outras convenções, né? Por exemplo, se você dissertou positivamente, ter falado, por exemplo, da cultura patriarcalista, a gente só quer retirar a vogal e substituir pelo X por uma questão de movimento, não sei se eu posso falar assim, de rebeldia, de ruptura com um padrão patriarcalista que exclui mulheres e minorias, enfim. Mas não é natural, não facilita o processo de comunicação. E os processos de comunicação que sofrem mutações, eles são justamente legitimados pela facilidade. Se você troca por 6 por meia dúzia, também não. Agora, se você troca um 6 por um 2, que é mais fácil, na linguagem bem figurada para você estar utilizando, aí sim, ele deixa de ser modismo, ele é promovido a um processo linguístico natural da língua, né? Quando há mutabilidade e dinamicidade de processos linguísticos da própria língua portuguesa, tá bom? Por fim, número 6. O advento de novas tendências. Por que eu considero o modismo? Olha, esse aqui, o seu professor de português ia chorar. Engraçado, foi o último que eu pensei, sabia? O advento de novas tendências linguísticas não significa que o seu uso ou que o uso delas será convencionado, né? Eu só posso dizer que faz parte do processo de mutabilidade de uma língua quando ele já foi convencionado, né, pelo uso, já foi legitimado pela população. E aí eu diria isso, ó, determinadas mudanças podem ser temporárias e passageiras e não convencionadas pelo uso. E aí, olha só, o teu professor de português vai morrer, porque você citaria esse é o meu repertório sociocultural, tá? Eu citaria Guimarães Rosa. Por que eu citaria Guimarães Rosa? Porque ele era o cara do neologismo, né? E a professora, como dá aula de literatura, tem isso muito latente na cabeça. A propósito, eu dei uma aula sobre isso, deve ter, sei lá, 3, 4 semanas. Mas ele não tava nem aí quando ele fazia literatura, sabe? Ele colocava a palavra que ele queria, ele inventava. A live vai ficar salva, meu benzinho. Vai curtir seu domingo, tomar de pirona para passar a dor de cabeça. Vai, chuchu, depois você assiste, tá?
Então, Guimarães Rosa estava preocupadíssimo, só que não. Ele colocava a palavra que ele queria no texto dele, mas ele era inteligente, ele construía neologismos, né? Ele utilizava o radical de uma palavra e construía e incorporava essa palavra em determinados sufixos, por exemplo. Ou seja, ele não saía botando monte de abobrinha, ele se fazia entendido com esse neologismo que ele criava, entende? Se eu falasse assim, internetês, você não vai entender que eu tô falando de uma linguagem típica da internet? Isso é uma espécie de neologismo, sabe? Então, poxa, tá bom, Chuchu. Tudo bem, não tem problema, obrigada. Então, nem sempre um fenômeno linguístico, ele representa uma dinâmica de modificação, uma dinâmica de mutabilidade, porque a tua prova fala disso. Não é só uma questão não é uma questão temporária. Se você se posiciona a respeito da temporalidade, né, aí você considera modismo. Se você acha que é um processo que vai perdurar, né, aí você considera o processo como sendo típico de mutabilidade e dinamicidade da língua, ou seja, a mudança será implementada. E olha, Guimarães Rosa, por ser um autor muitíssimo influente, se tinha alguém que poderia influenciar a cultura da língua portuguesa, seria ele. No entanto, não foi isso que aconteceu. Né? Um cara que lido e era lido, ainda é, na verdade, por centenas e milhares de pessoas, fora do Brasil, inclusive, sabe? Então, poxa, se esse cara aí, que é lido por outros países que também são falantes de língua portuguesa, não adotaram, por exemplo, um neologismo dele, que teoricamente, a gente poderia falar da mesma coisa. É uma mudança na estrutura linguística de uma palavra, tá? O neologismo. Por que meia dúzia de gato pingado vai influenciar a gente? Entende? O que é modismo? A gente não pode pensar ingenuamente que aquilo que já foi consolidado já foi cristalizado pelo uso e pela norma pode ser vencido por pontos de vista, né, que propõem mudanças não fundamentadas na língua portuguesa. Né? A língua portuguesa, ela existe, os idiomas existem para facilitar a comunicação. Eu adoraria que a língua portuguesa ela privilegiasse as mulheres e não fosse uma língua machista, como eu costumo dizer. Né? O exemplo que a professora deu no início da aula sobre a sala de aula, dizendo que o português é uma língua machista, eu adoraria. Mas eu não posso colocar os meus interesses enquanto mulher em detrimento da língua portuguesa. Né? Ela existe para facilitar a comunicação e não para defender uma causa, algum movimento. Se ela foi cristalizada assim e se as normas se foram convencionadas desta maneira, sabe? Dessa maneira, gente, quem sou eu na fila do pão, sabe? Não sou nada, nem eu e nem quaisquer outras pessoas que queiram modificar isso, porque a gente fala porque a gente fala de consequências que perpassam pela língua portuguesa do Brasil, mas perpassam pela nossa língua portuguesa e atingem muito mais consequências se a gente considera que a gente tem, na verdade, vários países lusófonos, tá bom? Bom, então, alguém fala assim, o Seixas, preciso de redação para BRF 2022. Ah, Chuchu, tá da turma não, tá bom? Quando você estiver preparado, pode fazer seu curso de redação, é bem específico para PRF. A língua não é flexível, é flexível de algumas formas, né? Por exemplo, se eu falar de variação linguística, por exemplo, aipim, macaxeira, tem mais nome para aipim, macaxeira? Lá no sul a gente falava macaxeira, aipim, macaxeira, tangerina, mexerica e tangerina. Então, assim, a língua tem uma certa flexibilidade, assim, mas para essa flexibilidade ser convencionada como norma e ela ser categorizada aqui, ó, como uma consequência da mutabilidade da dinamicidade, ou seja, se vai sofrer modificação
por causa dessa dinâmica, ela vai ser convencionada. Ah, mandioca. Aipim, macaxeira e mandioca. Isso, como é que eu lembrei de macaxeira? Não lembrei de mandioca. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, veja só. A professora vai pro circo. Agora, não sei se vocês estão ouvindo o neném. Os nenéns. Um é meu, o outro é da minha cunhada. Mas eu não podia deixar de vir aqui. Eu ia gravar um vídeo de 5 minutos falando a respeito da prova de vocês. Mas eu não sou dessas. Eu não me aguento. Tô na casa da minha sogra. Me tranquei no quarto para poder conversar com vocês e trazer uma luz, sabe? Para vocês descansarem mais em relação à prova de redação. É importante também esse diálogo que vocês têm aqui, entre vocês, né? Aqui no próprio chat. Porque vocês estão vendo que é bicho de 7 cabeças. Esse tema foi difícil para todo mundo. Não é um tema impossível, é verdade. Alguém falou sobre modernidade líquida. Alguém trouxe isso sobre modernidade líquida no início da live. Eu poderia falar sobre Bauman. E essa modernidade líquida, do bendito do Bauman, até na própria língua a gente pode observar isso, de que tudo é passageiro, tudo sofre uma mutação a todo tempo, de forma muito rápida, só que nada dura. Nada dura. A gente poderia, se você se posiciona falando a respeito de modismo, Bauman diz que nessa nossa sociedade contemporânea nada é feito para durar, nem mesmo as imposições da língua portuguesa, né? Influenciada por esse grupo de pessoas otimistas em relação a fazer disso uma realidade. Eu acho difícil pra caramba, sabe? Falei sobre a transformação constante que vivemos. Maravilha! Olha! O que eu pensei, por exemplo. Gente, nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que você utilizou vós na sua vida, por acaso? Quando que você utiliza isso? Nem falar com a senhora, sua bisa, né? Vamos dizer assim. Nem para falar com as bisas, vamos dizer assim. Porque vós, né? Não tô falando de... Agora... Não estou falando específica da minha. A gente não usa o vós. E veja, no entanto, não foi retirado da língua portuguesa. Não foi retirado da língua portuguesa. Então, para esse fenômeno representar uma mudança natural, fluindo da própria dinâmica da língua, todo mundo tinha que adotar isso. No entanto, as pessoas nem sabem desse fenômeno. Eu posso citar o exemplo da minha sogra, que é professora de língua portuguesa há muitos anos, e a gente estava conversando sobre esse tema de redação, e ela virou para mim e falou assim, mas eu nunca ouvi falar nisso, de trocar o E pelo X. Sabe por que eu ouvi falar sobre isso? Porque eu vivo pesquisando, né, e fazendo leituras, temas de redação e tal, mas essa é uma novidade até mesmo para quem vai corrigir a tua prova, sabia? Quando eles pegam os textos motivadores para estudar antes de corrigir as provas, pode ter certeza que vai ter gente ali que vai ser pega de surpresa e fala assim, nossa, mas eu nunca vi isso, porque é raro. Mas daqui para frente você vai observar até que comerciais de grandes empresas como Vivo, C&A, agora elas têm essa tendência de trocar o finalzinho da palavra, que é aquela que define o gênero masculino ou feminino, por exemplo, por um X. Entende? Nada é permanente, exceto a mudança. Que maravilha, meu Deus! Parmênides e Heráclito, mas tá boa da filosofia, hein, Chuchu? Não faltou as aulas de filosofia? Tá muito bom. Nossa, faz tempo que eu não ouço sobre Parmênides, desde a minha segunda universidade. Misericórdia. Olha, então para encerrar, se você se posicionou acerca do modismo, né, a favor do modismo, ou se posicionou a favor da mutabilidade, da dinamicidade da língua, tanto faz. Não tem uma resposta correta. Se você concordar com o meu ponto de vista, e mesmo assim você não tiver informações bem fundamentadas, ideias amarradas, ainda assim você vai ser apenado. Porque a dissertação e o texto argumentativo, como pede a sua banca, precisa ter ideias concatenadas e bem amarradas, né? Independentemente do teu posicionamento. O teu corretor não vai julgar o lado A e o lado B da força.
Nossa, gente, muito longe disso. A gente, quando corrige a redação para concurso, a gente tem essa maturidade, né, de separar o que a gente pensa daquele argumento que o aluno traz. Porque o argumento que é contra o nosso, por exemplo, se você traz uma redação sobre mutabilidade e dinamicidade, ele muitas vezes é agregador. E você pensa assim, não tinha pensado por esse lado. Entende? Então, às vezes, ele é agregador. Esquece isso de que, ai meu Deus, eu fui na argumentação mais difícil, falar sobre mutabilidade e dinamicidade. Não. Certamente você foi no argumento que era para ter ido. Com tempo de prova corrido, com tema de redação difícil, em que a gente não encontra repertório sociocultural assim, ó. Estalei dedos. Não, você foi no que tinha que ir. E ponto final. Tá? O que está feito, e agora você vai aguardar o resultado positivo, se Deus quiser, porque eu estou torcendo por você. Bom, a prof vai encerrar a live. Eu agora vou terminar de me arrumar para ir pro circo, né? Que eu já falei para vocês que eu vou pro circo agora. Desejar uma noite de descanso, que vocês fiquem com o coração em paz. E dizer o seguinte, que a turma de menção 22, ela não foi suspensa. Eu ia encerrar as vendas, eu não vou lançar novas turmas. Eu vou deixar em aberto, e se você quiser entrar e começar a se preparar para a próxima prova, quando você receber o seu resultado, você entra. Se você acha que já deu ruim, você entra também e prossegue nos seus estudos, porque só tem sucesso aquele que persiste. Quem desiste? Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Simples assim. Tá bom, meus amores? Agradeço a companhia de vocês. A live vai ficar salva. Eu não sei se quarta-feira a gente tem live, porque eu não sei se eu vou estar em Macaé, mas a gente se fala por aqui, tá? A prof avisa se tiver live. Ó, beijo, fiquem com Deus e parabéns 1000 vezes por se lançarem numa empreitada do nível de dificuldade do concurso de vocês, porque não é pra qualquer um, não. É pra fortes, não é pra fracos, tá? Um beijo, tchau.